homem busca um roteiro seguro para a felicidade, um manual com regras básicas do bom proceder, um código divino que o ajude a transformar-se num ser humano melhor e mais feliz. Esse instrumento que está ao alcance de todos é o Evangelho, tema do programa de hoje com o nosso convidado, César Reis. Na ânsia de satisfazer desejos e saciar necessidades materiais, a humanidade esquece os ensinos de Jesus. O Espiritismo veio resgatar a essência dessa mensagem, tantas vezes esquecida ou mal compreendida. A entrevista de hoje com o professor César Reis foi gravada durante o Conselho Federativo Nacional, em novembro do ano passado. O Evangelho segundo o Espiritismo é o tema da minha entrevista com o professor César Reis. Professor, o Evangelho segundo o Espiritismo é diferente do Evangelho em outras religiões cristãs? Não, quanto à tradução, não é? Mas houve um critério que o diferencia, porque existe muita conversa sobre Jesus, né? Existe muita discussão sobre se ele existiu, se ele é Deus, as coisas mágicas, as coisas místicas, as coisas míticas. É uma discussão interminável, né? Da questão milagreira, tudo isso. O Evangelho segundo o Espiritismo não tem nada dessas coisas. Porque, na verdade, nós achamos que a mensagem de Jesus é, assim, o código máximo de conduta para a criatura humana. Então o Evangelho, segundo o Espiritismo, está calcado exatamente nesse conjunto de lições que se transformam em ações de vida para as pessoas. Então não tem a coisa mística, a coisa mágica, a coisa miraculosa, não tem essas coisas. Mas tem, assim, as lições efetivas que nós devemos incorporar para viver segundo os ensinamentos de Jesus. Essa é a proposta. Professor, qual é porque o senhor falou dessas discussões intermináveis e em boa parte das vezes o que acontece é que há interpretações diversas para um mesmo assunto. No caso do Espiritismo, não há interpretações diversas para uma mesma questão? Por que há tantas discussões e no caso do Espiritismo isso já está um pouco mais solidificado? Exatamente por isso. O Espiritismo não se interessa por essa questão tão discutível. Nós nos interessamos sobre aquilo que é indiscutível. O que é indiscutível é a moral que Jesus passou para nós. E essa moral é a moral fundamentada no ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Tudo mais, digamos assim, é acréscimo. Mas o cerne, a essência, é isso. E isso é imutável? Isso é imutável. Isso é indiscutível. Então nós não estamos preocupados no Espiritismo com essas outras questões. Mas de que maneira nós podemos analisar o amor nos seus múltiplos aspectos como lição de vida para o nosso dia a dia? Porque essa é uma coisa importante. O Evangelho para o espírita não é uma coisa para você estudar apenas. Não é uma coisa para você praticar dentro do templo, né? Mas é para você viver no dia a dia, na sua casa, no seu trabalho, convivendo com outras pessoas. O Espiritismo ele é absolutamente uma questão relacional, né? Existe até um grande expositor espírita, um grande trabalhador espírita, o maior filósofo espírita, chamado Herculano Pires, diz que o Espiritismo é uma filosofia prática. Ou seja, só tem sentido se você for capaz de traduzir aqueles ensinamentos todos em ações do dia a dia, e que são ações evangélicas: o perdão, a tolerância, a compreensão, a solidariedade, a justificação, enfim. É isso que o Evangelho traz. Como é que você deve agir no dia a dia? E isso está acima dessas discussões. Andou em cima das águas, não andou, fez isso. Isso não importa, isso é absolutamente irrelevante nesse sentido. Nós não temos essa visão do Jesus, Deus, no sentido de que faz e acontece. Mas ele para nós, ele é o governador do planeta, ele é nosso mentor, não é? Ele é o maior exemplo que jamais foi dado por Deus para o ser humano. Ele é, portanto, assim, a luz. Então, o Evangelho de Jesus, a Boa Nova, exatamente esse o sentido. Em que medida essa luz se acende para mim? Em que medida eu encontro forças para
caminhar seguindo essa luz. É essa a proposta. Agora, quando o senhor diz que, por exemplo, há questionamentos como andou sobre as águas, não andou sobre as águas, que interpretação que se faz dessas passagens bíblicas, quando o senhor fala que isso não é o essencial na questão espírita, significa que passagens bíblicas como essa não são estudadas, não são de interesse do espiritismo, ou não é isso? Não, nós dizemos que isso talvez possa ser interpretado dentro de uma visão alegórica, mas que terá sempre um significado de ordem moral. Entendeu? Então, por exemplo, quando se diz assim, é famosa aquela parábola da figueira que secou, né? Então, há uma discussão, porque não era tempo de figos. Mas Jesus estava com fome, ele era daquela região, ele sabia que não era tempo de figo. Aí se aproximou de uma figueira e não tinha figo, mas não podia ter, não era tempo de figo. Aí diz que ele amaldiçoou, olha, imagina, Jesus amaldiçoou a figueira. No dia seguinte eles passaram por ali, a figueira estava seca. Olha que coisa horrível, né? Será que Jesus fez isso mesmo? Mas de repente você interpreta assim, a figueira é o símbolo do cristão. Você não tem que ter tempo de dar figo, de dar produtos, de oferecer o seu sentimento. Você tem que, a todo dia, a todo momento, estar oferecendo a quem se aproximar de você, sedento, faminto de uma boa palavra, de um bom pensamento. Você tem que ser capaz, como cristão verdadeiro, de oferecer essa palavra boa, esse olhar bom, enfim, esse sentimento amigo. É isso que são os frutos do cristianismo dentro de você. Então, a figueira, ela representa aí o cristão. Então, quando alguém se aproxima precisando de alguma coisa, ele tem que estar em condições de oferecer. E se ele não está em condições, ou seja, se em determinados momentos eu estou alegre, satisfeito, aí digo uma palavra boa, mas daqui a pouco estou irritado, aborrecido, digo palavrões, xingo, afasto as pessoas, eu ainda não sou, evidentemente, cristão no sentido pleno. Essa é que é a ideia da parábola. Ou seja, isso oferece discussões? Oferece muitas discussões. Mas nós, digamos, nós no Espiritismo preferimos buscar esse tipo de interpretação que sempre vai nos levar na direção da fraternidade, da compreensão, do carinho, da solidariedade, do amor, do perdão, do que ficar meramente na discussão. E isso, em um momento, de forma alguma, enfraquece ou o ensinamento, ou enfim, o aprimoramento, a evolução daquilo que é ensinado? Que, ao contrário, fortalece. Na verdade, eu digo que muitas das religiões cristãs, elas tentaram criar a sua força através do mito, através dessa coisa estranha, desconhecida, incompreensível, miraculosa, e criaram a sua força que foi caindo. Na medida em que as ciências se desenvolveram, começaram a responder muitas coisas que antigamente eram mitos. A doutrina espírita não está preocupada com isso, porque, na verdade, a questão da boa convivência, a questão do perdão, a questão da tolerância, a questão do amor, isso será sempre um conjunto de questões prontas para nós. E que se você conseguir vivenciar isso na boa direção, certamente você vai crescer na direção do bem. Professor, nós vamos para o intervalo e já voltamos para conversar um pouco mais sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Não perca. Voltamos para a última parte da entrevista sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. O entrevistado é o professor César Reis. Professor, como é que está estruturado o Evangelho na doutrina espírita? Como eu disse, foi feita uma seleção daquilo que se considera indiscutível, que é a moral do Cristo, né? E a partir daí aparecem esses textos, aparecem os comentários que são feitos pelo Kardec e aparecem as instruções dos Espíritos em cima desses conceitos fundamentais. Então, cada um desses conceitos, digamos assim, é destrinchado, é explicado de diversas maneiras, por várias fontes, com várias abordagens. E isso vai à profundidade daquele ensinamento. No final, nós ainda temos uma série de preces, né? Uma série de diretrizes para a vida e uma série de apelos para que as pessoas possam, enfim, encontrar de fato ali um lenitivo para as suas vidas. O Espiritismo, ele tem essa característica de ser o consolador, né? Então, é muito interessante, alguns dizem assim, esse livro é meio mágico. Porque quando a gente está com uma agonia, uma angústia, um problema, a gente faz uma oração, pega o livro na mão e abre. E magicamente, entre aspas, né, está ali a palavra que a gente precisa. Porque, de fato, né, aquele conjunto de ensinamentos foi elaborado segundo um plano do mundo maior.
para que o Consolador, de fato, estivesse na terra, oferecendo às pessoas o lenitivo que elas precisam para encontrar o seu equilíbrio, a sua felicidade, a sua paz. Diria-se que o Evangelho é uma parte assim muito, muito brilhante dessa feição do Consolador prometido. Algumas pessoas olham com uma certa desconfiança o fato do Evangelho ser comentado, de se ter essa possibilidade de estar com ele comentado, destrinchado, como o senhor falou. Há motivos para se desconfiar? Olha, as pessoas podem desconfiar do que quiserem, né? Mas nós íamos sugerir que as pessoas lessem. Leiam o Evangelho segundo o Espiritismo, analise os comentários. O Espiritismo tem essa característica, ele é a religião da liberdade, ele não impõe nada. Então lá está, veja se aquele comentário é adequado, né? Se há alguma distorção, se há alguma coisa que não seja aceita. Né? É interessante que Mahatma Gandhi, essa grande alma, né? Ele fazia referência a essa moral do Cristo, né? E dizia que ele encontrou-se com essa moral. E achava extraordinário, né? que os cristãos dispusessem dessa mensagem magnífica. Agora, é claro que os homens, de acordo com a sua evolução, vão entender aqui a sua maneira. Então, é muito bom que a gente tenha alguns comentários, que são comentários assim, santos, no sentido de que são muito puros, né? Muito claros, muito precisos. Isso é uma característica da doutrina espírita. Não tem nada complicado. Não são aquelas discussões teológicas que exigem ginásticas mentais, elucubrações magníficas. Não é nada disso. Qualquer pessoa. Isso é também extraordinário. O Evangelho segundo o Espiritismo é um livro que honra as melhores bibliotecas que existem na Terra. Mas é também um Evangelho que pode estar na casa da pessoa que mal sabe ler. Eu mesmo já vivenciei isso. Pessoas de muito conhecimento, de muita cultura, que ficam assombradas com os ensinamentos do Evangelho, os comentários do Evangelho, as instruções dos Espíritos, e pessoas muito humildes, que quase que soletrando, vão lendo aquilo e enchendo a sua alma de claridades novas. Nós já vimos isso em muitas partes do mundo. De maneira que nós achamos que esses comentários são alguma coisa que enriquece a compreensão do Evangelho e vale a pena ler. Bom, o Evangelho também tem várias preces à disposição de quem lê. Isso. Primeiro, que preces são essas? Segundo, essas preces, elas podem atender às mais variadas necessidades de quem busca essas preces? Diga-se passagem que a visão espírita da prece é que ela não deve ser decorada, né? A prece deve ser um impulso efetivo da alma. Na verdade, a prece não precisa nem de palavras. É uma pulsão que vem lá da essência do ser para que ele possa dar um salto e encontrar-se com Deus, nosso Pai. Essa que é a ideia da prece. Mas, de maneira geral, nós que estamos aqui ainda, temos necessidades mais imediatas. Às vezes as pessoas estão ali sofridas com um parente que desencarnou, não sabe nem o que dizer. Então ali tem uma prece por ele, né? Tem um suicida, tem uma prece para o suicida. Então tem alguns tipos de prece, sobretudo para esses mais necessitados. Então há um roteiro que está ali, né? Há uma pessoa que está nascendo. Enfim, é um roteiro em que... Mas é simplesmente um roteiro, isso precisa ficar claro. Não é um breviário, você tem que decorar aquela prece e se você não fizer exatamente aquilo, não tem valor. Na verdade, é muito claro. E a prece não é apenas um conjunto de palavras arrumadas. A prece é, sobretudo, um conjunto de sentimentos que nascem da essência do ser. E é como se fosse assim um trampolim. A pessoa salta na prece para o grande encontro do seu coração com o coração de Deus, nosso Pai. Professor, muito obrigada pela sua entrevista e por esses esclarecimentos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós que agradecemos.